Amém. Graças a Deus. Boa noite. Graça e paz. Que a paz de Cristo Jesus, a paz que excede a todo entendimento humano, seja com todos, hoje e sempre. Amém? Estamos na comunidade cristã Trono da Graça de Deus, no bairro de Vida Nova, na cidade de Lauro de Freitas, estado da Bahia, no Brasil. Sou o pastor Paulo Farias, aquele que Deus confiou tomar conta desse lugar. O Senhor nos trouxe para aqui e estamos tentando tomar conta como Ele quer. Não é fácil. A palavra que acompanha nosso ministério está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não retornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Amém? Amém. Estamos no culto de cura e libertação, nessa terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Pai querido, Pai amado, que tudo o que vai ser dito a partir de agora venha de Ti, que eu me esvazie aqui totalmente para falar da Tua palavra, para falar do Teu amor, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite é prisão e conversão. O texto base é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 16 a 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão
terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que aqui estamos todos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para salvar-me? Glória a Deus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Amém. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso! Que palavra linda! Essa palavra tão forte nos traz em muitas lições, muitas lições. A primeira das lições é o preço que nós pagamos para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus e pregar o Evangelho, desfazendo toda obra de engano. Aquela jovem, ela estava possuída por um espírito maligno, e as pessoas pensavam ser de Deus aquilo ali. E nós vemos a palavra dizendo que Paulo e Silas não tiveram nenhum receio, não tiveram medo, confrontaram aquele espírito, tanto que aquele espírito que possuiu aquela mulher. Imagine o que o espírito falava através daquela jovem, que eles eram homens de Deus. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela estava ali, fingindo ser cristã, fingindo crer em Jesus, para ser politicamente correta. Aqui nós vemos como a moda, ser evangélico virou moda. Aí vemos cantores famosos, políticos, se batizando, fazendo questão de tirar selfie, filmando batismos. Assim como essa jovem, muitos. E aqui a palavra diz que ela fez por muitos dias isso. Muitos dias. Chegou ao ponto, ela conseguiu, imagine, ela conseguiu perturbar Paulo, o apóstolo Paulo. Ela conseguiu tirar a paz do apóstolo Paulo, ao ponto dele expulsar aquele espírito. Em nome de Jesus Cristo, ele diz: te mando que saias dela. Versículo 18. E na mesma hora, o tal espírito saiu. E aquilo causou uma insatisfação naqueles que estavam por detrás daquela mulher, escondidos. A mentira e o engano
foi exposta de uma forma com ousadia. Paulo, juntamente com Silas, expuseram aquilo ali com ousadia. E temos visto pessoas por aí tentando mudar o Evangelho, tentando fazer coisas contrárias ao próprio Evangelho, e se dizem de Cristo e querem mudar até a Bíblia. E a palavra do Senhor diz na carta de Paulo aos Gálatas, deixe marcado aí, abra aí, Gálatas, vá voltando. Não, Atos não, para frente, desculpa, para frente. Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Significa maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, maldito. Versículo 10: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Agrado a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A palavra dessa noite, ela nos traz um alerta para algumas pessoas que estão aí pregando coisas que não estão na Bíblia. Aquela mulher, ela estava enganando. As pessoas que estavam naquele lugar não percebiam que elas estavam. Não, como muita gente pode olhar para você, meu irmão, para você, minha irmã, e pode dizer: poxa, um homem de Deus é uma mulher de Deus. Mas tudo da boca para fora. Por detrás não crê, por detrás não quer compromisso. Por detrás, às vezes, até tem uma vida criminosa, tem uma vida de coisas erradas, mas ao mesmo tempo diz: não, irmão, eu vejo muita gente dizer: Deus te acompanhe, vai com Deus, mas não tem uma vida com Deus. Eu queria fazer esse particular, esse adendo na palavra sobre os enganos que são apresentados às pessoas, e algumas, porque não tem conhecimento, precisa ir lá para João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem busca conhecer a verdade, Deus revela, Deus mostra, Deus ensina, Deus abre os olhos. Você, meu irmão, você, minha irmã que está assistindo, você que está aqui nessa noite, se não chegou, em nome de Jesus vai chegar o tempo que o Senhor vai mostrar coisas a você. Vai dar entendimento quando uma coisa é de Deus e quando não é. Quando uma palavra é de Deus e quando ela não é. Para isso precisa conhecer a palavra. Se não conhecer a palavra, vai ser enganado mesmo, não tem jeito. E aqui, primeiro vem a história dessa jovem coitada, mas ela foi liberta. Depois vem a parte mais linda, e esses homens, quem estava em prisão foi Paulo e Silas. Eles foram levados para a prisão porque eles curaram de uma possessão demoníaca uma mulher. Isso mexeu com os negócios de homens interesseiros, gananciosos. Nós vimos
Paulo tem uma visão espiritual tão linda. Eles foram presos em praça pública, já tiveram as vestes rasgadas e foram mandados serem levados ao cárcere. O versículo 23 diz: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Que coisa louca, né? O cara está preso em segurança. Porque eles sabiam, no fundo eles tinham respeito pelos servos de Cristo. Eles sabiam que aquilo era uma injustiça, eles sabiam, no fundo eles sabiam. Foram guardados em segurança. Essa palavra me chama a atenção. Até nos piores momentos de nossas vidas, Deus está nos guardando em segurança. Por isso vale a pena ser fiel a esse Deus. Por isso vale a pena passar por cima das ingratidões, das coisas que entristecem a gente, para ver como eu te mostrei, né? Essa foto dessa bebezinha que até bem pouco tempo estava desenganada, 1 ano de idade, teve o crâniozinho atingido por uma batida. E vemos hoje o pai dizendo que saiu da UTI. Isso aí é que vale a pena cumprir o que Deus determinou, deixou para a gente fazer. E era o que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles não estavam buscando interesses pessoais. Não estavam. Eles podiam deixar aquela mulher lá, aquela jovem lá, endemoniada a vida toda. Mas eles sim sentiram compaixão, intervieram pela vida dela. E eles foram amarrados pelos pés. Olha que coisa louca. Além de preso, no versículo 24 diz, eles foram amarrados pelos pés. Como é que o cara vai fugir? Já estavam dentro de uma prisão, ainda amarrado pelos pés. Mesmo com toda essa situação contrária, de sofrimento, de injustiça, que eu imagino eles pensando: o que foi que eu fiz? Mas eles sabiam que por amor a Jesus teriam que passar por aquelas coisas. Mesmo assim, eles tinham uma fé inabalável. E aqui nós vemos no versículo 25 dizendo: e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus. Eles presos, mesmo presos, depois de apanharem, tomarem uma surra imensa, eles estavam adorando o Senhor. E o mais interessante é que aquela atitude de louvar, de cantar hinos, contagiou os presos. Os presos escutavam aquilo. É assim, meu irmão, minha irmã. Quando a gente está num momento bom ou num momento ruim, que a gente adora o Senhor, que a gente canta louvores, que a gente, no momento ruim, é hora de louvar. Porque o louvor, ele quebra cadeias. Olha aí o que aconteceu. O milagre vem. Aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente espera de Deus. Quando a gente se humilha, quando a gente lembra de quem Ele é, não do que Ele pode fazer. Quando a gente lembra que Ele é digno de adoração, é o único digno de louvor, de honra, de glória. E o versículo 26 diz aqui: o milagre aconteceu. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eita Deus maravilhoso! Imagina um terremoto. Não deu uma coisinha, não. Foi um terremoto. Imagina um terremoto só no lugar da cadeia. A Bíblia não relata que foi um terremoto na cidade toda. Só naquele lugar. Porque o
O louvor mexe com o coração de Deus, move o coração de Deus. Por isso devemos louvar, por isso devemos buscar louvar. E aquela situação a cada momento fica mais linda. Chega ao ponto de vir o temor. Primeiro veio o temor natural. O temor, eles vão fugir. Se eles fugirem, eu vou ter que dar contas, vou me matar porque deixei fugir. É bem assim. Quando alguém fala de Jesus, para aquele que não tem uma caminhada, para aquele que não tem um entendimento, a pessoa já pensa logo: meu Deus, o que é que eu tenho que deixar de fazer? Meu pai. Ou então o inimigo fica colocando coisas na cabeça: você não é digno disso. E aqui, versículo 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O suicídio, apesar de saber que muita gente são acometidas por depressão, por coisas que levam, não deixa de ser uma atitude covarde. O mais fácil é se matar, ou o mais fácil é enfrentar a situação? É uma pergunta, né? Mas Paulo, o apóstolo Paulo, o nosso querido apóstolo Paulo, meu xará, ele estava ligado no movimento, ele estava com ouvidos, olhos espirituais abertos, e ele vai para aquele homem. É aqui diz no versículo 28, mas Paulo clamou com grande voz. Imagina o Paulo: não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui. Paulo disse: não precisa fazer nada disso, a gente não vai te comprometer. Paulo poderia naquele momento, juntamente com os outros presos, com Silas, se mandar fugir da situação. Mas Paulo sabia o Deus que ele servia. Ele não fez isso. E vemos o carcereiro sedento de Deus. Ele está sedento de Deus. Quantas pessoas estão sedentas de Deus? As pessoas estão precisando, né, como diz, com comichões nos ouvidos para escutar a palavra do Senhor. Alguns não conseguem encarar uma vida com Jesus, porque estão tão agarradas, presas a coisas do mundo, a desejos, a vontades, a prazeres, a vícios, e não consegue. Esse homem aqui, versículo 29 diz: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Olha só que coisa maravilhosa. Pedindo luz. As pessoas querem luz. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós, meu irmão, minha irmã, precisamos ser luz na vida das pessoas. De treva o mundo já está cheio. E pedindo luz. Ele pedia luz, e trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Ele reconheceu a autoridade de Paulo e de Silas e se prostrou. Em seguida, no versículo 30, aqui diz: e tirando-os para fora, tirou de lá, tirou da cadeia. Já tinha se criado uma intimidade, uma amizade, uma confiança. E ele faz uma pergunta
fantástica, maravilhosa. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Enquanto as pessoas não conseguem pensar nem que existe a salvação, ou melhor, as pessoas se esquecem que Jesus veio, morreu numa cruz para que tivéssemos acesso à salvação. E ele pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? E ele recebe a maior, a mais linda, a mais importante de todas as respostas. Os dois falaram, aqui diz, eles, versículo 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus. Paulo e Silas não disseram: olha, você tem que deixar de fumar, de beber, você tem que deixar de... Não, Jesus disse: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Paulo e Silas não colocaram peso nesse homem. Crê no Senhor Jesus, que tu e a tua casa serão salvos. Também Paulo nem Silas disseram para ele: ah, você quer se batizar? Você precisa? Você gostaria? E vemos que aconteceu. Após o evangelho ser pregado, houve uma conversão coletiva. Uma conversão coletiva. A partir do versículo 32 ao 34 diz: e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. A confiança ficou tão grande que Paulo e Silas foram levados à casa do carcereiro. Todos escutaram a palavra. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A humildade do homem lavou os pés, os vergões, as marcas da surra que tinha tomado os dois. E em seguida foi batizado por Paulo. Eles foram batizados, todos estavam lá. E aqui claramente o que sabemos e precisamos continuar dizendo: Jesus está acessível a todos quanto o busquem. Todos. O acesso a Jesus está cada vez mais perto de nós, de todos nós. Paulo em momento algum questionou aquele homem ser o algoz, aquele homem ser a pessoa que lhe ia aprisionar, que lhe amarrara pelos pés. Ele era o algoz deles, o homem que foi escolhido para prender eles, acorrentar. Muito pelo contrário, Paulo foi movido por um amor imenso pela vida daquele homem, começando por não permitir que ele tirasse a própria vida. Assim precisamos proceder. Aqueles que nos fazem o mal, a gente não deve pagar o mal com o mal, jamais. Que história linda. Precisamos pregar caso haja oportunidade, caso queiram nos escutar, até para as pessoas que nos fazem mal. Amém? Amém. Não porque somos bons, porque não existe bom nenhum, não existe santo nenhum, mas para agradar o Senhor.
Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele, Deus, é que é bom. Ele é quem opera os milagres. Operou o milagre daquela cadeia desabar toda. Foi Ele. Nós somos meros, coitados, pobres seres humanos. Somos somente os instrumentos dele, nada mais. Que sejamos assim. Você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, você que está aqui nessa noite, busca agradar a Deus. Vão se levantar contra mim, contra você. Eu tenho passado muito por isso. Estranho seria se não levantasse contra nós. Aí seria estranho. Aí seria estranho. Mas devemos prosseguir. Amém? Amém. Devemos prosseguir para que possamos ver milagres, para que possamos ver as cadeias se quebrarem, para que possamos ver pessoas serem libertas através de nossas vidas. E você que está na outra ponta da história, você que precisa, você que necessita de cura, necessita de libertação, necessita de escutar a palavra do Senhor, busque isso. Busque isso. Se aproxime, vá para uma igreja. Não precisa ser essa igreja aqui não. Aqui estamos somente com um espaço físico para falar dele, de Cristo. Amém? Essa palavra fica para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.